Nós vemos ainda em João 8, 26. João 8, 26. 25 e 26. Quem és tu? Disse-lhe Jesus. Quem és tu? Jesus lhe disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho a dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que eles falavam do Pai. Então, nosso Senhor Jesus estava falando das coisas que Deus deu para ele falar. Então, somente ele que esteve com Deus falava as coisas de Deus. Entende? E em Apocalipse, então, a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos servos as coisas que devem acontecer. Então, Deus, que esteve entre nós, em Jesus Cristo, falava das coisas de Deus e das coisas que iam acontecer, né? E pelo anjos as enviou e as notificou a seu servo. Então, agora nós vamos ver de Apocalipse em específico, né? O Senhor Jesus, ele teve sempre falando das coisas do céu, das coisas do reino, do que deveria suceder, como ele restauraria todas as coisas. E o Apocalipse em si, nós vemos em Apocalipse 22, no versículo 16, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz da geração de Davi, a resplandecente estrela de amanhã. Então, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas na igreja. Então, nós vemos que no capítulo 1, João vai começar a escrever as cartas que serão dedicadas às 7 igrejas. Então, o nosso próprio Senhor Jesus está confirmando aqui adiante, né, esse primeiro versículo, para mostrar que os seus servos, as coisas que brevemente devem acontecer, pelo seu anjo as enviou e as notificou ao seu servo. Versículo 2. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Em primeira epístola de João, capítulo 1, diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. A vida eterna, Jesus Cristo estava com o Pai, foi manifesta a eles. E Jesus Cristo esteve com eles. Então eles viram, eles viveram junto, eles testemunharam, viraram testemunha e passaram a propagar esse evangelho. Por isso que ele diz, o qual testificou da palavra de Deus, através de Jesus Cristo e do testemunho de Jesus Cristo. Porque ele viveu, João viveu com Jesus Cristo. E de tudo que ele tem visto, de tudo que ele viveu com Cristo e do que ele tem visto, porque o anjo estava revelando para ele as coisas que Jesus mandou que fossem reveladas à igreja. Versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Né? Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Em Lucas, capítulo 11, versículo 28. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 28. Jesus dizia, né?
quando Jesus expulsou um demônio ali, do mudo, e o mudo falou, e aí virou aquela discussão, Beelzebub, que se é Beelzebub que está expulsando, aí Jesus lá no versículo 28 diz, mas ele disse, antes bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e guardam. Porque tudo que o Senhor Jesus fazia, ele ensinava, e ele estava dando exemplo e falava das coisas de Deus. E aí ele exortou no final, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e guardam. A palavra de Deus era tudo aquilo que ele estava ensinando e que hoje deixou escrita para nós, porque foi divinamente inspirada pelo Espírito Santo para que os apóstolos, discípulos, profetas, né, deixassem escrito para que nós pudéssemos aprender. Então, bem-aventurado quem lê e guarda, ouve e guarda, né? Os sinais estão se cumprindo e a cada dia estão mais claros.